Fala, rapaziada! E aí, tudo bem? Meus amigos, vamos lá então. Uma questãozinha aqui do Enem 22, questão que envolve lançamento horizontal e lançamento vertical. Olha só, prova do Enem perguntando para nós sobre lançamentos, né? Movimento uniforme, movimento uniformemente variado, questão que tem conta, que tem que fazer uma análise, ou seja, questão complexa. Vamos comigo. Em um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança. A partir da saída da água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. O outro colega propõe então o seguinte experimento: eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal, a 1 metro de altura em relação ao chão. Então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância foi de 3 metros, e a partir disso, eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Considere que a gravidade local, né, vale 10 metros por segundo ao quadrado. O resultado que eles obtiveram foi de... Oxi, olha que questão interessante e complexa. O que acontece? Dois amigos querem saber qual é a altura máxima que a água chega quando eu jogo ela verticalmente para cima. Então, se eu estou com a mangueira aqui, qual é a altura máxima que a água chega? Para fazer isso, eles elaboraram primeiro uma experiência. Qual a experiência? Eles pegaram a mangueira e viraram na horizontal. Dessa maneira, houve um lançamento horizontal, mais ou menos a ideia é a seguinte: imagina que a água fosse uma bolinha, né? Para a gente dar um exemplo de projétil. Quando eu lanço horizontalmente, a trajetória é essa, ó. A bolinha vai numa trajetória parabólica. Só que ele disse que ele lançou ela de 1 metro em relação ao chão, certo? E essa água ela vai ter um alcance de 3 metros na horizontal. Ou seja, com essas informações, será que eu consigo descobrir qual é a velocidade inicial da água? Porque se nós soubermos que velocidade inicial a água teve, nós conseguimos saber a velocidade inicial da água para fazer ela subir. E aí descobrir qual é a altura máxima, né, que chegaria. Então, eu preciso, antes de mais nada, descobrir que velocidade tem a água quando eu lanço horizontalmente. Porque a mesma velocidade eu vou ter quando eu lançar na vertical. E aí eu consigo calcular a altura máxima que a água chega. Lembra que o problema, o que ele está pedindo para nós? Qual é a máxima altura que a água tem quando eu jogo ela para cima? Só que antes eu tenho que saber a velocidade que ela foi lançada. Então, vamos pensar um pouco nas informações que ele nos deu, né? Então, fazendo novamente essa ideia, né? Se eu vou lançar um corpo horizontalmente, com uma velocidade, sabemos que ele vai fazer uma trajetória aqui parabólica, onde ele vai descer 1 metro na vertical e ao mesmo tempo ele vai ter 3 metros na horizontal. Então, como é que eu acho qual é essa velocidade inicial? Eu posso primeiro descobrir o tempo de queda, porque o tempo de queda não depende da velocidade horizontal. Como na direção vertical não há movimento no início, ele só tem movimento horizontal, eu posso calcular o tempo de queda usando, por exemplo, sorvetão. Eu sei a altura, eu sei a gravidade, eu acho o tempo de queda. Qual é a equação do sorvetão? S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Gente, como o S eu vou chamar de H, o S0 eu vou chamar de zero. Vou considerar que aqui em cima eu estou numa altura zero. Então a altura final é igual a S0 mais V0 na direção Y. O V0 é zero, então não tem V0 na direção Y. Aí tem a gravidade é a aceleração. Então em vez de AT quadrado sobre 2, GT quadrado sobre 2. Ou seja, essa é a equação do sorvetão quando a gente aplica para um movimento de queda livre, porque praticamente na direção aqui vertical é como se fosse uma queda livre, porque não tem velocidade inicial, né? Então H é igual a GT quadrado sobre 2. O que eu descubro com essa equação? Eu descubro quanto equivale o tempo de queda. Porque se eu souber o tempo de queda, eu sei que no eixo X o movimento é uniforme. E como ela vai andar 3 metros no eixo X, se eu souber o tempo que ela anda 3 metros, se eu souber o tempo que ela anda 3 metros, esse tempo eu consigo descobrir a velocidade inicial. Então vamos lá. H, que é a altura que cai. Então, a altura que vai cair é 1 metro. O G a gente sabe que vale 10, e 10 dividido por 2 dá 5t quadrado. Ou seja, quanto vai valer o t quadrado? O t quadrado vai valer 1/5. Ou seja, qual vai ser o tempo de queda? 1/5 é 0,2, então a raiz de 0,2
é o tempo de queda. Esse é o tempo de queda, raiz de 0,2 segundos. Vou lembrar da onde que eu tirei isso. Se t quadrado é igual a 1/5, não se esqueça que 1/5 é 0,2, então eu posso dizer que o t é a raiz disso. Então é a raiz de 0,2. Já começa aí. O Enem nem deu para nós um número bonitinho. Olha só, o tempo de queda deu uma raiz de 0,2. Mas tudo bem, vamos lá. Agora que eu sei qual é o tempo que demorou para cair, eu sei que nesse mesmo tempo que esse corpo cai, ele anda 3 metros para frente. Só que não esquece que no eixo x o movimento é uniforme. Como o movimento é uniforme, eu posso calcular a velocidade inicial, que ela vai ser constante, a velocidade x, né? Esse v0, eu posso calcular ele como sendo a distância x que ele andou num determinado tempo. E qual é a distância que ele anda no eixo x? Ele anda 3 metros. Então ele vai andar 3 metros em que tempo? Raiz de 0,2. É isso mesmo, raiz de 0,2. E esse vai ser a velocidade inicial do corpo. 3 sobre raiz de 0,2 metros por segundo ao quadrado. Galera, poderíamos agora racionalizar isso, multiplicar por raiz de 0,2 em cima e embaixo? Poderíamos até fazer isso, mas não é necessário, porque eu posso depois carregar esse cara. Se fosse a resposta final, tudo bem. Como não é a resposta final ainda, vamos deixar assim, 3 sobre raiz 0,2. O que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir a velocidade que a água sai da mangueira. O que ele perguntou? Se eu virar a mangueira para cima, qual é a altura máxima que a água chega, sabendo que a velocidade agora é 3 sobre raiz de 0,2. Então eu preciso descobrir qual é a altura máxima se eu souber a velocidade. Então vamos pensar. Quando a gente lança um corpo para cima, imagina que nós estamos aqui lançando um corpo para cima, ele tem uma velocidade inicial. Ele vai chegar numa certa altura. Quando ele chega na sua certa altura, ele está como lá em cima? Lá em cima ele está o quê? Parado. A sua velocidade aqui em cima, a sua velocidade é 0. Então, no ponto mais alto, ele não tem movimento. Então, ele parte de um movimento inicial, ele tem velocidade para cima, mas por que ele vai subindo freando? Ele sobe freando porque a gravidade é para baixo. Como a gravidade é para baixo, ela é contrária à velocidade, ela faz frear. Então, o que é aquele movimento? O corpo sobe, no ponto mais alto ele para e aí ele volta a descer. O que eu posso tentar pensar? Se eu sei a velocidade lá em cima, que é 0, eu sei a velocidade embaixo, que é essa daqui, 3 sobre raiz de 2, eu posso descobrir o ΔS se eu souber a aceleração, e a aceleração é da gravidade. Qual é a equação que relaciona a velocidade inicial, velocidade final, aceleração e distância percorrida sem tempo? Você deve estar pensando aí, equação de Torricelli. Qual é a equação de Torricelli? V quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes o A vezes o ΔS. Adaptando ela para esse problema, nós já sabemos o quê? Qual é a velocidade final no ponto mais alto? 0. Nós já sabemos. Então vai ficar 0 é igual. Quanto que é V0 ao quadrado? Meus amigos, se o V0 é esse cara que está aqui, ó, 3 sobre raiz de 2, eu vou colocar ele ao quadrado. Então ficou 3 sobre raiz de 0,2 ao quadrado, né? Mais 2 vezes a aceleração. A gravidade é para baixo, então a gravidade é menos 10. Por que menos 10? Porque ela é contrária à velocidade. O corpo está subindo, mas a gravidade é para baixo. Sentido contrário eu mudo pelo sinal, né? Se o sentido é oposto, a gravidade é negativa. E o ΔS é justamente o que eu quero saber, é a altura máxima, que nós vamos chamar de H. Olha, por incrível que pareça, agora ficou mais simples, porque nós chegamos numa equação de primeiro grau, né? Por quê? Porque isso vai ficar que 0 é igual, 3 ao quadrado é 9. 0,2 ao quadrado, raiz de 0,2 ao quadrado é o próprio 0,2. Por isso que eu nem tirei raiz antes. Mas, na verdade, menos, porque mais com menos vira menos, 2 vezes 10 vai dar 20, menos 20H. Menos 20H. A gente pode terminar agora ali em cima, se eu passar o 20H para o outro lado, ele vai vir positivo. Então, só terminando aqui, ó, vai ficar assim, 20H é igual a 9 sobre 0,2. Dessa maneira, o H vai valer quanto? Meus amigos,
O 20 multiplicado por 0,2, 20 multiplicado por 0,2 vai dar 4. Então vai dar 9 quartos. 9, o 9 eu mantenho, 20 vezes 0,2 vai dar 4. Então a resposta é 9 quartos de metros. E aí eu pergunto para vocês, quanto que dá 9 dividido por 4? Quantos 4 cabe dentro do número 9? Cabe 2 4, mas sobra o número 1. E 1 é quanto de 4? É 1 quarto, é 0,25. Então isso vai dar 2,25. 2,25 metros. É essa a altura máxima que essa mangueira conseguiria jogar água. Certo? Ou seja, questãozinha complexa, né? Olha que quanta coisa. Eu tive que primeiro descobrir o tempo de queda no lançamento horizontal. Esse tempo de queda me permitiu calcular a velocidade horizontal. Sabendo essa velocidade horizontal, é a mesma velocidade que eu jogo a água para cima. E aí eu fui lá e tive que calcular a altura máxima que a água chegou. E deu 2,25 metros. Questãozinha danada, né, gente? Quando eu vou para as alternativas aqui, eu vejo que a letra B, né? A letra B traz 2,25 metros como altura máxima. Certo, meus amigos? Então é isso. Uma questão, talvez uma das questões aí mais complexas desse ano do Enem, 2022, foi um ano que o Enem pegou pesado, a prova foi difícil, eu acho que foi uma das mais difíceis dos últimos anos. E essa questão está entre elas, né? Uma das questões complexas, porque exigia muita coisa. Beleza? Valeu, galera, muito obrigado, espero que tenham entendido. Boa prova para vocês!